tempo do Natal, celebração do Natal, é tempo de boa notícia, é tempo de boa nova. Notícia que enche o nosso coração, a nossa alma de alegria. Notícia que nós vamos ver hoje de um Deus que cumpre promessas. Notícia sobre um Deus que tem no coração o propósito de cuidar de nós. Nosso texto básico já está ali, anunciado também. Lucas 2, verso 8 a 20. Esse texto é o texto em que os anjos visitam os pastores, logo após o nascimento de Cristo em Belém. Maria já está com o menino. Ela e José já acolheram o Messias, o Emanuel, a Jesus. Estão em Belém. O menino está deitado na manjedoura. E nós temos a alegria de celebrar o nascimento de Cristo há mais de 2000 anos atrás, 2014 anos atrás. E a nossa reflexão, então, de hoje vem dentro deste propósito que a palavra de Deus nos apresenta. Eu tenho o texto projetado aqui, para facilitar você, para acompanhar também. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, e os irmãos, mesmo assentados, acompanhem com atenção. Todo esse texto, do verso 8 ao verso 20, do capítulo 2 de Lucas. Deixa eu só verificar direitinho a hora que eu tenho que lembrar de virar a tela aqui, senão eu fico na leitura, vocês ficam sem o texto. Os anjos e os pastores. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam o rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Que Deus acrescente graça ao nosso coração, na reflexão que podemos fazer, né, da sua palavra. Nós, irmãos, estamos necessitados de boa notícia, de boas novas. Há muitas más notícias que nos acompanham a cada dia do ano. Nos jornais ou telejornais, nas notícias da internet, nas informações que recebemos do que acontece, quem sabe, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, com a vida do nosso vizinho ou do nosso amigo no trabalho, de um dos nossos familiares. A maldade de alguns corações, a maneira com que outros são aprisionados aos vícios, aos erros, e isso vai também invadindo a nossa casa, a nossa história, a nossa família. Quando percebemos a dificuldade, as lutas em razão dos problemas de saúde, das enfermidades, que de repente surgem e que requer o nosso cuidado, em alguns momentos até com certas interrogações, com algumas incertezas. Então, má notícia a gente não precisa ir atrás dela. Aliás, a gente
costuma brincar muito. Quando uma pessoa não dá notícia nenhuma, a gente fala, não, tudo deve estar indo muito bem. Porque se alguma notícia ruim, se alguma coisa ruim acontecesse, a má notícia chega rápido, chega logo. A boa notícia às vezes demora. Aquela notícia que nós esperamos, que nós aguardamos, o tempo vai passando e ela às vezes não chega. Enche o nosso coração de expectativa, traz a cada um de nós aquele desafio a perseverar, a aguardar com paciência no agir do Senhor, mas boa notícia é muito raro. No Natal não, e no advento do Natal também não. O Natal é marcado por boa nova. Quando os anjos aparecem aos pastores que guardavam suas ovelhas no campo, vivendo já um dia corriqueiro e comum como qualquer outro. Eles são surpreendidos, naquele momento, por não entenderem muito bem o que estão acontecendo, ficam atemorizados. Quem sabe pensaram, alguma coisa de ruim está acontecendo, mais uma má notícia vai chegar por aí, mais uma dificuldade, acho que agora é o fim mesmo. Quem sabe pensaram, acho que é o momento que nós vamos morrer. E temeram, diz o texto. Mas os anjos chegaram dizendo, não temais. Não é uma má notícia. Não é uma informação ruim nem triste. Não quero falar sobre dor, nem sobre sofrimento, sobre algo que possa angustiar a sua alma ou gerar questionamentos de incerteza no seu coração. Quero trazer vocês uma boa nova, uma notícia boa, que vai levar alegria aos seus corações e às suas vidas, que vai levar alegria ao coração, à vida e à história de toda a humanidade. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos ler juntos essa boa nova. Para os pastores, mas também para todos nós, porque ele disse, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para vós e para todo o povo. Vamos ver aqui, verso 10 e 11, vamos juntos? O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Irmãos, Natal é tempo de boa notícia, de boa nova. E a primeira delas é que Deus cumpre as suas promessas. O Messias era aguardado por muitos anos, por muito tempo. E quando os anjos aparecem aos pastores, eles estão dizendo, nasceu em Belém o Messias prometido. Aquele de quem os profetas falaram anos e anos. Aquele cujo Israel vem aguardando e esperando com muita expectativa, com muito anseio, com o coração ardendo, sabendo que ele viria para promover alegria no meio do povo, para ser o bom conselheiro, o príncipe da paz. Nasceu em Belém aquele que o Senhor Deus prometeu, que viria para ser o salvador do seu povo, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Nasceu aquele que fora anunciado, quando no tempo da queda, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram o Senhor e quebraram a aliança, tomando do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram postos para fora do paraíso, para fora do jardim do Éden. E naquele momento o pecado invadiu a história da humanidade com todas as suas consequências, angústias, dores, sofrimentos, morte. Mas naquele tempo houve uma promessa de Deus a Adão e Eva, de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A notícia que eu trago, diz o anjo, ou os anjos aos pastores, é que nasceu em Belém o Messias prometido, da semente da mulher, Maria,
E vocês poderão ir lá e vão verificar que o nosso Deus é Deus que cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas, irmãos, e é em razão de algumas verdades que você crê, que você sabe, que nós conhecemos bem, e que o Natal nos dá a alegria de relembrar com muita força, com muita propriedade. Nosso Deus é um Deus que cumpre promessas porque Ele é Deus fiel. A fidelidade no Senhor. Ser fiel faz parte do caráter de Deus. Ele impõe a sua palavra, e independente daquilo que Ele disse ser fácil ou difícil de se realizar aos nossos olhos, ser às vezes até humanamente impossível de se explicar que possa acontecer, o nosso Deus é fiel o bastante para cumprir. Deus empenhou a sua palavra. E Ele cumpriu a sua palavra, pela sua fidelidade. A Bíblia nos lembra que o nosso Deus é assim, que a vida passa, que a história passa, que os anos correm, e que muitas coisas caem no esquecimento, e muito daquilo que foi prometido por muita gente não acontece. Mas tudo aquilo que nos vem da palavra de Deus, isso não passa, isso se cumpre. Nenhum tio sequer da sua palavra há de deixar de se cumprir, porque Deus, Ele é aquele que honra o seu caráter, e é do caráter de Deus ser fiel. A fidelidade de Deus é a certeza de que Ele vai cumprir as suas promessas para nossas vidas também. Para aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Outra questão que vemos em Deus e que nos dá a certeza de que de fato Ele é um Deus fiel que cumpre a sua palavra, é a questão de ser Ele um Deus todo-poderoso. Às vezes nós dizemos isso, mas não pensamos, não refletimos sobre o que isso representa, sobre a grandiosidade de Deus. Ser o Senhor nosso Deus, o Deus todo-poderoso, quer dizer que ninguém pode com Ele, ninguém pode resistir-lhe à ação, e de que nenhuma situação ou circunstância foge do seu controle, e de que mesmo que existam situações e circunstâncias e coisas difíceis para nós realizar, não há nada difícil para o Senhor. E mesmo que nos deparemos com circunstâncias as quais são impossíveis aos olhos humanos, para Deus não há impossível. Nós nunca vimos e não vamos ver, porque essa promessa já se cumpriu. Uma virgem dá à luz a um filho. Foi só uma vez. Vai ser só uma vez. Pela ação do Espírito Santo. Pelo poder de Deus que realiza o extraordinário. Que faz e torna possível o que ao homem seria impossível de viver. Nosso Deus é Deus poderoso. O que Ele disse e o que Ele prometeu, Ele faz. Porque Ele não depende de que as circunstâncias estejam favoráveis a isso. E Ele não depende de que se consiga explicar cientificamente a possibilidade disso acontecer. Ele faz pelo fato de ser Deus e de ter poder sobre todas as coisas e para todas as coisas. Dentro do nascimento de Cristo há muito do extraordinário do Senhor. Anjos que vêm encontrar com pastores, estrela que guia magos, milícias celestiais que vêm adorar o Cordeiro que nasceu, o menino Deus que está em Belém, glorificando e dando hosana nas alturas, e glorificando o nome de Deus que no seu poder cumpre as suas promessas. E quando, irmãos, vemos o Natal nos trazer essa boa notícia, nós pensamos o quanto existe das promessas de Deus para nós. Quantas promessas preciosas Deus tem na sua palavra para a sua vida. No particular dela. Promessas para os filhos que, ao honrar os seus pais, recebem de Deus a promessa de vida longa.
de prolongar o Senhor os seus dias sobre a terra. Promessa para aqueles que são obedientes ao Senhor e à sua palavra, de que dentro do querer de Deus Ele vai dar longevidade, de que mesmo na velhice darão muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Promessa para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que ao nos encontrarmos com Cristo e recebemos o seu convite, e trazemos Jesus para dentro da nossa história, e deixarmos que Ele nasça na nossa vida, na nossa história, Ele vai aliviar o nosso jugo, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve, nós vamos encontrar o descanso que precisamos para as nossas almas. Promessas preciosas, para cada indivíduo, para cada pessoa. E pode ser que você esteja se lembrando ainda de outras promessas, as quais Deus já cumpriu, que você encontrou na sua palavra, que você acreditou, e que você viu que de fato é verdade, ela se cumpre. Deus é assim, Ele é fiel, Ele tem poder, Ele faz, Ele é capaz de realizar tudo aquilo que prometeu. Quando Jesus nasce em Belém, uma notícia está sendo muito clara para o mundo todo. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Nos trâmites comuns da vida natural, de cada dia, ou nas ações extraordinárias, nos milagres, que Ele precisa fazer, porque tudo é possível ao Senhor. É por isso que às vezes nós encontramos nas casas de alguns irmãos as caixinhas de promessa. E se você for tirando cada uma daquelas promessas, você vai verificar que são muitas, e algumas delas estão ligadas diretamente à sua vida, no individual. Há promessas de Deus envolvendo a nossa casa, a nossa família. Crer no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nos ensina sobre as promessas do amor do marido pela esposa, que é recompensado pela bênção de Deus, do trabalho do pai e da mãe em favor da família, que recebendo das bênçãos de Deus, vem trazer o suprir de todas as coisas. Faça a tua parte bem feitinha, e eu te ajudo. Crie os seus filhos na instrução do Senhor, eles serão como flechas na mão do guerreiro, e você não vai ser envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então há muitas das promessas de Deus que envolvem a sua casa, a sua família, quem sabe tem se cumprido para você, e você já tem identificado, e outros que você está aguardando, você está esperando para vê-las. A mulher cristã santifica o marido que não é cristão no seu convívio, com a sua fé, com o seu testemunho. O Senhor é Deus que perdoa o coração contrito, que dá força ao cansado, que renova as forças daquele que não tem vigor. O Senhor traz a informação de que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã, que a escuridão da noite é dissipada com os raios do nascer do sol no novo dia, que é possível ter paz no coração daqueles que amam e esperam no Senhor, mesmo que estoure a guerra à sua volta e caem 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, ele não será atingido. E tantas outras promessas, irmãos, de Deus para nós, que nos são lembradas, e o Natal simplesmente nos traz a garantia, a boa notícia, Deus é capaz de cumprir cada uma delas. Nós precisamos esperar pacientemente no Senhor, e Ele vai ouvir o nosso clamor, e há uma promessa de Deus, que há de ser cumprida e estabelecida na nossa vida, na nossa casa, na igreja, onde o Senhor promete, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela há de ser vitoriosa. Há promessas para nós que nos levam à expectativa e à esperança quanto ao futuro. Nós entoamos aqui uma canção que bem nos lembrou isso. É a esperança que trazemos conosco.
e é a certeza das coisas que se esperam. Nós vamos um dia adentrar as mansões celestiais. Nós vamos um dia viver naquilo que o Senhor preparou para nós, na eternidade, e que olhos humanos não viram, e que ouvidos humanos ainda não ouviram, mas que é algo muito glorioso que Deus garante para aqueles que o amam. Não haver mais sofrimento, nem dor, nem choro, pranto, ranger de dentes, angústia, ansiedade, incerteza, pecados com as suas consequências. Estaremos com o Senhor e Ele conosco para todo sempre. A igreja caminha nessa esperança, nessa certeza de que Deus se cumpriu e trouxe o Messias, é aquele que vai trazer Jesus de volta, e Ele vai resgatar a sua igreja, e vai reinar com ela, por toda a eternidade, para todo sempre, de volta ao paraíso, no gozo eterno, que o Senhor prepara e reserva aos seus filhos e filhas. Essa é uma boa nova, que cai muito bem ao coração daqueles pastores, porque também eles viviam seus tempos de apreensão, estavam sob jugo do Império Romano, tinham impostos pesados para pagar como nós, tinha uma violência nas ruas, tinha a maldade do coração humano, tinha aqueles que queriam saquear as suas ovelhas, outros queriam saquear o comércio ou os campos, tinha gente invejosa, tinha injustiças acontecendo por toda parte, e a expectativa deles estava de melhoras, de boa notícia, estava na vinda do Messias, na ação de Deus, no cuidado de Deus, na fidelidade de Deus, nos atos poderosos do Senhor. E é por isso que eles se levantaram com toda a animação e disseram, vamos lá para ver se é mesmo assim como nós ouvimos e vimos aqui. E quando eles chegam lá e percebem que é isso, eles não conseguem se conter, e começam a proclamar tudo que ouviram, e tudo que foi informado com respeito àquele menino, deitado na manjedoura, com Maria e José, seus pais ao lado, e Maria guardava todas essas coisas no coração, diz a palavra de Deus. E quem sabe ela pensava, Deus foi fiel, Deus é fiel. Nosso Deus de fato é poderoso. Ele tem realizado os seus feitos, como ela já havia expressado antes no Cântico de Maria. Nosso Deus é aquele que tem feito maravilhas. Mas uma outra lição, irmãos, que o Natal nos traz, que é uma boa nova para nós, uma boa notícia, é que Deus é aquele que cuida de nós. Por que que Cristo nasceu em Belém? Para Deus ser mais Deus do que Ele já era? Para Deus ganhar popularidade entre os homens, porque a popularidade de Deus estava em baixa, e Ele precisa disso para ser mais poderoso do que Ele já era ou do que Ele já é? Por que que Cristo nasceu em Belém? Será que era uma propaganda de marketing, uma jogada de marketing do Senhor, para que o ser humano tivesse condição de conhecê-lo mais e melhor? Porque Deus queria se firmar como Deus, mostrar que Ele era maior, mais poderoso do que todos os outros deuses que os seres humanos adoravam e buscavam no seu tempo? Não, Deus nunca foi menor e nunca foi maior do que Ele sempre foi, desde a criação de todas as coisas. Deus é sempre Deus, com o mesmo poder, com a mesma grandeza. Deus não precisa de popularidade, Ele não depende de nós. Se nós reconhecermos que Ele é Deus, Ele é Deus. Se alguém não reconhece, Ele é Deus assim mesmo. Não muda em nada, Ele não deixa de ser, Ele não é diminuído. Se Ele quer quebrantar o coração daquele que crê, Ele quebranta. Mas se Ele quiser quebrantar o coração daquele que não crê, Ele quebranta também. Ele não precisa que as pessoas creem, que as pessoas acreditem que Ele existe para Ele mover a história, para Ele conduzir a história, para Ele fazer o que Ele quer fazer. Os intentos de Deus não são frustrados, nem mesmo por aqueles que dizem que Ele não existe. Deus enviou a Cristo para manifestar sobre nós o cuidado.
E há uma coisa que nós temos que reconhecer no fim de mais um ano: Deus tem cuidado de nós todo dia. Na chuva que rega a terra, que nós estamos precisando e pedindo, que Ele vem mandando. Ele é o Senhor dos céus. É Ele que faz as chuvas. E é Ele que as derrama sobre a terra. E é Ele que traz o sol e o ar. E tudo mais, diz o apóstolo Paulo. E se existimos, e se nos movemos, e se podemos ir para lá ou para cá, é porque Deus tem cuidado de nós. Deus é aquele que cuida da nossa vida, colocando o pão sobre a mesa. Ah, pastor, mas sou eu que trabalho. E graças a Deus, porque você tem um trabalho, porque você tem uma capacidade, você tem uma oportunidade de desenvolvê-la, e Deus tem te dado bom resultado, por isso o seu patrão ainda não te mandou embora, ou a sua empresa vai caminhando bem, apesar de todos os desafios econômicos, de todas as crises financeiras, de todos os problemas, os desencontros e desarranjos que às vezes surgem, mas pelo menos você venceu mais um ano, e eu tenho certeza, com pão sobre a mesa, com roupa no armário, com lar para te abrigar, com família que te tem por perto, que te acolhe, com amigos que o Senhor trouxe a você para te incentivar, para se colocar ao seu lado, para estender para você a mão, para aguçar os ouvidos, para te ouvir no desabafo necessário, para te levar ao bom conselho. Questões básicas, irmãos, que não custam muito, mas que se Deus não providenciar, ai de nós, o que seria de nós? É o Deus que traz e que, ou às vezes, Ele, faltou a palavra agora aqui, mas o Deus que traz as lutas, ou então permite as lutas, mas também traz a força, o amparo, para você se ver sustentado, ou sustentado. Que lhe apresenta os desafios, mas te dá forças para transpor os obstáculos. Que põe no seu coração os sonhos e projetos, e que aplana os caminhos, para que você possa caminhar, se empenhar, e ver o resultado do seu trabalho. E alcançar alguns sonhos, e realizar alguns planos. Às vezes não dentro daquilo que você pensou, mas muitas vezes com um resultado muito maior do que aquele que você esperava. Se olharmos, irmãos, para o nosso ano, se observarmos, irmãs, a nossa vida, a nossa casa, o nosso trabalho, e levarmos em consideração as circunstâncias adversas, os inimigos, os obstáculos, os problemas, nós vamos ver, o Senhor foi bom. Até aqui o Senhor nos ajudou. Quando nasce o menino Jesus em Belém, há uma boa nova que é proclamada aos judeus, aos pastores e a todo o povo. O nosso Deus está manifestando por nós e na história da humanidade cuidado. Se Deus cuida da flor do campo ou do passarinho, muito mais Ele há de cuidar dos seus filhos, da coroa da criação, que é o ser humano. E não nas questões materiais, físicas, financeiras, não em razão das oportunidades, da capacidade de se locomover, do guardar do Senhor, quando pegamos nosso carro em casa e vamos para o trabalho, e voltamos do trabalho e estamos em casa, e nenhum acidente aconteceu, e quem sabe você passou o ano inteiro sem ter nenhum acidente, nem um esbarrãozinho sequer, mas todo dia nós vemos gente se esbarrando por aí, e alguns acidentes graves, e algumas vidas são levadas, mas o Senhor nos guardou e deu ordem aos seus anjos para nos guardar nos nossos caminhos de idas e vindas. E nós chegamos em casa e pensamos, nós dirigimos bem demais. Como que eu sou bom motorista, né? É tão comum, é tão corriqueiro algumas bênçãos, que nós achamos que elas são frutos da nossa capacidade. Ainda bem que você é uma boa motorista. Tem muito mau motorista e má motorista por aí, e eles também não te atingiram.
E isso não dependia de você. Nem o fato de você ser bom motorista depende de você, porque todo mundo está sujeito a um descuido no trânsito, não? Um celular que toca, aquela tentação grande para atender. Um sinalzinho de mensagem que veio, você pensa, isso é urgente, eu tenho que olhar e tenho que digitar agora aqui o volante, né? Ou então você está cansado, o dia foi difícil, você está com 1000 coisas na cabeça, e a distração é tão comum. Mas Deus manifesta o seu cuidado. Mas não resta dúvida, irmãos, o cuidado maior de Deus por nós é manifesto em Cristo. Foi naquele que veio para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer e que ninguém era capaz de realizar em nosso favor. É o Deus que se fez carne, que veio manifestar amor, amor intenso, amor grandioso, amor até a morte, amor que se sacrifica, amor que se doa, amor que se entrega, amor que assume os nossos erros, que assume os nossos pecados, que paga o preço das nossas falhas, amor que os submete a deixar de ser Deus na grandeza que Deus tem para assumir forma humana, para padecer fome, cansaço, para sofrer quando está sendo espancado, para ver sangue verter. Deus, como Deus, não precisa verter sangue, não tem cansaço, não sente dor, não fica angustiado como Cristo no jardim do Getsemane ou jardim da agonia. Mas Ele fez isso porque Ele queria cuidar de nós, é cuidado de Deus. E esse cuidado é grandioso, porque o amor é grandioso. É amor até a morte, é amor até a morte e morte de cruz. Deus usa do seu poder, Deus usa dos seus atributos, Deus usa da sua fidelidade para trazer sobre a nossa vida cuidado. E às vezes é difícil para nós, mas não é difícil para o nosso Deus. Às vezes é impossível para nós, mas se torna possível a todo aquele que crê no Senhor e confia no Senhor e no seu poder e na sua graça e na sua bondade. E Deus faz isso porque Ele nos ama. E eu sei que você tem essa experiência. Quem ama é capaz de fazer o melhor. Quem ama aquilo que faz, não importa de passar um tempo a mais no trabalho. Quem ama aquilo que faz, não importa se tem desafios agora na empresa, se vem um turbilhão de problema por aí, ele e ela está disposto a enfrentar. Nós amamos o que fazemos, nós vamos enfrentar tudo, nós vamos levar tudo com muita boa vontade, com muita esperança, com muita expectativa, com muito esforço, com muito zelo. Nós não vamos deixar que os turbilhões de problemas nos vençam, nós vamos vencer os problemas. Pai e mãe que amam o filho sabe disso, e é difícil encontrar um ou outro que não ama, embora às vezes ouvimos uma má notícia dessa. Fazemos pelos nossos filhos o melhor que podemos, só não fazemos o que não podemos fazer. Às vezes nos sacrificamos e vamos além daquilo que seria normal. Nos empenhamos, trabalhamos mais, dormimos mais tarde, levantamos mais cedo, para oferecer aos nossos filhos o melhor, porque nós amamos a nossa casa. Se amamos o nosso cônjuge, fazemos por ele o melhor, levamos a ela o melhor cuidado, damos a melhor atenção. A maior paciência não é gasta com os nossos amigos ou com o nosso patrão, porque nós não podemos responder do jeito que gostaríamos. Deve ser gasto com o nosso cônjuge, aquele que prometemos amar, incondicionalmente. E os maridos, como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E a mulher ao esposo. Por isso que não há lugar para infidelidade, por isso que não há lugar para contendas, para desentendimentos. Tudo tem que se acertar, porque quem ama faz o melhor, cuida da melhor maneira. E foi isso que Deus fez por nós. Ele não mediu esforços, Ele enviou a Cristo, Ele assumiu forma humana, Ele verteu sangue, Ele enfrentou os açoites, Ele passou pela zombaria. Para que os pastores
e a boa nova comunicada aos pastores e a todo o povo pudesse chegar à nossa vida aqui na cidade de São José dos Campos, ou onde você recebeu o Evangelho. E o que nós percebemos, irmãos e irmãs, é que se Deus não fizesse mais nada, nós já tínhamos que ser muito gratos. Nós já podíamos celebrar o Natal como uma boa notícia. Se tivéssemos hoje aqui maltrapilhos, mal cheirosos, sem condição de trabalhar, com doenças e enfermidades das mais graves e daquelas que mais minam a nossa energia e a nossa força. Se ele não fizesse mais nada, mas se ele tivesse feito como fez, cumprir a sua promessa com o envio do Messias, do Salvador, nós já deveríamos estar aqui com o nosso coração alegre do mesmo jeito, com nossa fé firmada, forte, da mesma forma. Porque o cuidado que ele demonstrou lá é o cuidado que gera benefício para a eternidade. Mas eu sei que Deus não faz isso conosco. Aliás, a promessa dele é que não vai haver justo desamparado, nem descendência de justo mendigando pão. Aliás, a promessa dele é que ele nos vê como filhos, e somos para ele como a menina dos olhos. Ele nos protege, ele cuida bem. Porque sabe, como o Fábio sabe, do cuidado que a menina dos olhos precisa. Irmãos, é boa notícia para nós, que nos é trazida pelo Natal, que o nascimento de Cristo em Belém proclama: Deus é Deus que cumpre promessa na sua fidelidade, no seu poder. Deus é Deus que cuida com seus atributos e com o amor intenso que Ele tem. Ele não vai medir esforço para fazer isso. E há muitas outras verdades e boas notícias que invadem a nossa vida, a nossa história, e que nós vamos poder meditar em outros encontros, domingo que vem, aqui com o coral, domingo que vem de manhã, ainda no nosso culto, a partir das 9 horas da manhã. Que surgem da palavra de Deus e do evento do Natal para a nossa vida. Porque Deus sabe que nós precisamos de boa notícia. É o que nos alegra, é o que mantém a esperança. É o que nos faz crer que tempos melhores virão. É o que nos dá força para resistir os intempéries, para enfrentar as lutas, para transpor os obstáculos.